Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje estamos aqui para dar uma desmistificada num assunto que pode ser muito polêmico, gente. A germinação das sementes. E aí, precisa digamos assim, adubo para germinar a semente? Muita gente me pergunta: Júnior, me dá uma fórmula para germinar as sementes, um adubo, alguma coisa que estimule a germinação de sementes. Bom, gente, não é tão simples assim, nada é tão fácil, nada é tão simples, mas tem coisas na vida que são simples, não é mesmo? A melhor coisa, gente, para germinar as sementes, eu vou contar já já, mas antes de mais nada, dá aquele like pra gente, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Inscreve lá, coloca aquele sininho, dá uma força pra nós. Vamos dar uma olhada então? Bom, gente, seguinte, então, sem maiores delongas, para uma semente, como que funciona o processo de germinação de sementes? É mais simples do que a gente pode pensar, tá, gente? Quando nós temos aqui uma sementinha, tá? Uma semente de tomate, pode ser de qualquer coisa, né? Mas é porque tem uma semente de tomate aqui. E o que acontece com essa semente? Normalmente, ela tá estável aqui, né? Aí, o que acontece? Você começa a regar, você põe numa terra e começa a regar. Essa semente começa a absorver água, gente. Absorver água em níveis muito altos e começa a ficar inchada, tá? Ela absorve água, fica inchada e chega um ponto do que ela realmente explode. Quando ela explode, gente, ela começa a absorver oxigênio do sistema, tá? Oxigênio, é isso mesmo, começa a entrar e ela começa a se desenvolver. Isso tudo numa temperatura correta, porque não adianta ter a umidade, ter todo o resto, mas não ter a temperatura correta. Então, por exemplo, a maioria das sementes, elas germinam otimamente bem na faixa de 20 graus Celsius, tá? Tem sementes que germinam entre 20 a 30, por exemplo, uma semente de pimenta germina de 20 a 30 graus Celsius, 25 é o tamanho, a temperatura ideal. Por isso que no frio ela fica mais difícil de germinar. Por exemplo, uma alface, ela já germina de 4 a 20. É muito mais tranquilo para germinar a alface. Ah, Júnior, germinei no calor. Tudo bem, germina, gente, mas aqui a gente está falando de temperaturas ideais, tá? Então, geralmente de 4 a 20 e tem cultivares diferentes. Então, normalmente, quando se tem aí 20 graus, você tem uma situação melhor para todo o resto. Mas voltando ao assunto da germinação de sementes, quando ela incha, pega oxigênio e tem a temperatura ideal, ela começa a soltar a sua radícula, tá? Que na realidade vai virar uma raiz. Vai se infiltrando no solo, essa raizinha vai crescendo bonitinho. Nesse momento, vocês me perguntam: Júnior, mas e aí? Então, na hora dessa germinação, não tem que ter nutrientes? Não tem que ter um nutriente especial para acontecer isso? Não, porque a semente já possui, tá? Já possui dentro da semente uma produção, ela já tem ali digamos assim, uma fonte de nutriente para alimentá-la, digamos assim, no momento dessa germinação até a raiz atingir o solo. Beleza, e aí? Atingiu o solo. Aí sim a gente precisa estar com uma terrinha ideal para receber. Mas na hora da germinação, gente, não é necessário. A única coisa que você precisa é manter a umidade, dê a temperatura ideal, nem sol precisa. Não precisa de sol na hora da germinação. Muita gente fala: Júnior, como você pode falar isso? Precisa sim de sol. Não, não precisa. O que precisa de sol é quando a primeira folha é produzida. Aí sim começa a precisar de luz solar. Aí tem o efeito fotoblástico, tem toda aquela história que a gente já conversou várias vezes. Não vamos entrar nesse vídeo, porque senão a gente começa a falar várias vezes a mesma coisa em vários vídeos diferentes, tá? Então, beleza. O ideal é a gente entender agora o que a gente precisa
quando a primeira radícula se enfiou no solo, se adentrou ao solo, o que precisa ter nesse solo. E aí que começa a nossa dica, aos 5 minutos do vídeo, mas primeiro a gente precisava ensinar isso aí. Gente, a coisa mais importante é ter um solo aerado. O que acontece muitas vezes? A gente pega aquela terra que a gente pegou do jardim, tá? E põe no vasinho. Quando você pôs a terra no vasinho, isso aqui é substrato, então não vai ser a mesma coisa. Esse aqui está bem solto. Mas você pegou aquela terra de jardim que estava compactada lá e você pôs. No início, ela parece meio, digamos assim, livre, leve e solta. Só que depois de... Porque essa semente não germina de um dia para o outro, vai demorar uns 15 dias. Depois de 15 dias, já não é a mesma coisa. Já não está mais assim, ó, soltinha, tá? Já está aquela coisa dura, condensada, presa. Isso aí que não pode acontecer. Porque, desculpem, no momento em que a planta está desse tamanho, gente, tá piquititica assim, é o momento que ela mais precisa que o solo esteja perfeito para ela. Se você só colocou a terra e meteu bala, essa terra já vai estar condensada, compactada, e a sua semente não vai conseguir, a sua raiz, que é muito frágil, não vai conseguir adentrar ao solo. Ela vai encontrar extrema dificuldade de absorção de nutrientes para ela se desenvolver e vai encontrar extrema dificuldade em adentrar e criar as suas subdivisões, tá? Nesse momento, você precisa ter um solo perfeito. E como que você faz isso? Com os condicionantes de solo, principalmente os que aeram o solo, tá? O importante, gente, é a gente usar ou a vermiculita, tá? Vermiculita, que é um elemento facilmente encontrado aí em gardens, em lojas de jardinagem, material de construção. Vermiculita. Ou o primo pobre dela, que é a areiana mesmo. Areia média de construção, areia fina de construção, pode ser, tá? Pode usar areia de construção. Hoje a gente vai usar areia de construção, só para vocês não falarem, Júnior, só usa vermiculita, eu não tenho vermiculita. Então a gente vai usar aqui areia de construção. Então, areia de construção, gente, ou vermiculita, eu gosto mais da vermiculita, mas vamos usar aqui, areia. Você vai usar cerca de 50% de areia, tá? Ou 50% de vermiculita para a sua mistura, qualquer que seja ela, tá? Por quê? Porque você vai com essa areia ajudar ao seu solo ficar aerado. O que é aerado? É aquele solo que não compacta facilmente, que você consegue, ó, mexer nele e tal, não vira aquele pedra, aquela torrona nervosa que você não consegue mexer. E você vai precisar de 50%. Você pode usar ou estrume de vaca ou, tá? Ou substrato feito de composteira ou comprado. Você pode comprar o substrato facilmente também. Já vem com essa consistência aqui em lojas de gardens. Pode mandar bala, pode comprar, não tem problema nenhum, tá? Pode usar o comprado, não precisa fazer. Mas se você tiver uma composteira em casa, você já tem isso aqui de graça. Tudo que a gente falar aqui vai dar para fazer de graça, tá, gente? Não precisa comprar, mas quem quiser comprar, está à disposição nas lojas. Os caras ganham dinheiro aí. Então, vai ficar mais ou menos isso aqui. Se fosse com a vermiculita, ficaria um pouco diferente. Mas não tem problema. A gente está usando a terrona aqui, para agradar todo mundo. Tem dia que a gente faz com a vermiculita, tem dia que faz com a areia. Agora, a gente precisa de um pouco de nutriente. Um dos nutrientes, gente, que... O que acontece? 75% do nutriente, do fósforo, é absorvido enquanto a planta ainda está jovem, pequena, tá? Então você precisa pôr uma fonte de fósforo nessa mistura. Não ponham adubo NPK, porque você vai queimar sua plantinha pequenininha. Então eu sugiro farinha de osso, tá? Farinha de osso é outro item que é grátis, eu já mostrei para vocês como fazer facilmente e você pode pôr. Claro, você não vai pôr um monte de farinha de osso, você vai polvilhar a farinha de osso na sua mistura, dá 2 polvilhadas ali, ó, tá? Isso aqui corresponde a mais ou menos 5% da sua mistura, tá? Não é também para você plantar na farinha de osso, pode ficar tranquilo. Não vamos fazer isso não. Mas você tem que ter a farinha de osso, tem que ter o fósforo na sua composição, o cálcio, para que a sua planta já comece a absorver.
E aí a gente pode montar a nossa sementeira facilmente com essa misturinha aqui, ó. Já vai ficar bacana, vai ficar bonita. Coloca aqui, despeja, cai tudo no chão igual eu tô fazendo. Não, não faz isso não, senão a patroa bate em você em casa. E é isso aí. Aí, ó, fica perfeito essa mistura. E aí você pode colocar suas sementes. Quantas sementes, Júnior? Põe 3, 4, 5, quantos você quiser. Mas se nascer muito, você vai ter que desbastar. Porque nem aqui, ó. Aqui eu vou ter que tirar uma delas, ó, duas delas, ficar só com uma. Vou tentar salvar com essa daqui. Mas na dúvida, é mais fácil perder duas e ficar só com a mais forte, tá? Se você quiser, você faz isso. Se não, você põe uma, mas a chance de não germinar e você perder seu tempo é muito grande. Então é melhor por mais do que menos. E depois, na dúvida, você tenta salvar as outras, tá bom? Beleza, gente. Esse era um vídeo especial mesmo, específico para sementes, para germinação de sementes. Queríamos explicar como funcionava a germinação de sementes e explicar que, para muita gente que me perguntou, que nem sempre a gente precisa de nutrientes na hora da germinação. O que precisa é bem depois, aí uns 10 dias depois que você preparou o solo, que aí após a primeira raizinha, você vai começar a precisar dos nutrientes básicos, tá? Tem muita gente fazendo bem preparado mesmo. Você pode fazer esse solo melhor preparado, pode colocar vários ingredientes, uma preparação legal. Pode colocar no lugar do substrato humus de minhoca, também é ótimo, ou estrume de vaca, ou humus de minhoca. Esses três elementos têm mais ou menos características parecidas, tá? O humus de minhoca, o melhor deles. Eu não estou usando aqui porque muita gente não tem minhocária em casa, então fica muito mais difícil para ter. Então eu já estou usando o mais fácil de se obter, que é o substrato mesmo, que quem não tiver, compra aí e fica tudo certo. Beleza? Bacana. Vamos germinar o que quiser dessa forma que dá certo. Aqui você só vai manter a umidade. Essa terra já está com tanta areia que já serve como drenagem também. Toda a água que você pôr aqui vai passar facilmente, sem problema algum, tá? Mantenha a umidade. 10 dias esse tomate já vai estar germinado bonitinho aí para nós. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá o joião. Sempre ajuda com aquele joia bonito. Se inscreve no canal, aqui embaixo tem a minha carinha feia aqui, ó. Se inscreve, mete o inscrição lá. Põe e se inscreve que vai ter muitos vídeos aí para te ensinar, várias dicas. É só dica aqui nesse canal. Não tem minha não, a gente só dá dica mesmo para todo mundo conseguir resultado, tá bom? E além de tudo, ativa aquele sininho. Aquele sininho é muito importante para você obter as notificações. Um sininho chato que fica do lado, tá bom? Abração, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau, tchau.